Nós já conhecemos a perseguição e a hostilidade que ela tem sofrido. Ela tem falado aqui em alguns dos nossos vídeos. Essa perseguição dentro das universidades, ela é por parte da instituição em si ou por parte do corpo docente, até mesmo dos alunos? Por que eu faço essa pergunta? Para nós não demonizarmos aquele que não tem demônios, digamos assim, e sabermos em quem de fato nós devemos mirar, para fazermos justiça e não injustiça. Me responda então, de fato, a instituição em si, ela isenta ou carrega em si a perseguição como esse estigma? Qual é a sua opinião sobre isso, a sua experiência sobre isso? É excelente lembrar disso, porque na verdade, legalmente, constitucionalmente, a universidade ela é isenta, neutra, imparcial, e os profissionais do serviço público também deveriam ser, né? Então, essa pergunta é excelente, porque alguns professores e alguns colegas praticam essa perseguição, essa discriminação. E isso é bem pontual e bem específico, principalmente nos cursos de ciências humanas e principalmente por professores militantes. Então, eu passei muito tempo na universidade, 4 anos numa universidade particular, 2 anos numa universidade à distância, depois mais 2 anos numa universidade estadual, também estudei em universidade federal, e esse foi o único caso em que eu tive que recorrer ao judiciário e realmente processar a professora. Isso quer dizer que todos os meus outros professores de história foram muito mais éticos, muito mais profissionais na forma de lidar comigo e com o meu posicionamento. Então, obviamente, é importante lembrar isso, né? Não são todos os professores, não é a universidade como instituição em si, mas é um grupo que se apossou realmente de algumas cadeiras, né? De alguns círculos temáticos, principalmente, de alguns grupos de estudo, alguns laboratórios, principalmente os laboratórios de gênero, de estudo da família, os laboratórios relacionados ao feminismo. Então, não é toda a universidade, é muito importante ressaltar isso. São pessoas específicas e por isso que o nosso combate também deve ser bem específico. Um dos erros que a gente comete é de atacar entidades abstratas, né? Não adianta eu atacar a universidade, porque não tem nem como eu prender a universidade, processar a universidade. Porque né? Hoje eu vejo, nós, pelas redes sociais, as pessoas demonizam as instituições e às vezes há incentivos, olha, não mande seu filho para lá e coisas do tipo. E é um aparato que está sendo pago com os impostos de excelente qualidade e a pergunta é, nós devemos de fato deixá-los de lado ou nos prepararmos os nossos filhos para usar essa estrutura, só que de uma forma diferente do que tem sido até aqui? Uma das dúvidas principais que eu escuto, né, que as pessoas me perguntam, é sobre como os estudantes universitários e alunos do ensino médio podem reagir a essa hostilidade ou como eles podem contra-atacar. Perfeito. E no meu caso especificamente, eu tomei uma das medidas que eu acho mais radicais e uma das medidas que deveria ser a última alternativa. Eu precisei recorrer ao judiciário. Então, o meu caso ficou conhecido no Brasil desde 2016, meados de 2016, quando eu protocolei um processo pedindo uma indenização por danos morais em virtude de perseguição religiosa e discriminação no ambiente universitário. A minha atitude de recorrer ao judiciário foi uma atitude extrema de quem já não tinha alternativas. Foi a última, né? A última alternativa e que eu acho que deve ser sempre a última opção de todos os estudantes. Mas no meu caso específico, eu recorri ao judiciário... Mas no meu caso específico, eu recorri ao juizado especial, onde a gente pode entrar com uma ação sem o auxílio de um advogado, pode fazer isso totalmente sozinho, basta elaborar uma petição inicial. E foi isso que eu fiz em 2016, recolhi algumas provas que eu tinha contra a professora que me perseguiu, documentos oficiais, onde ela declarava que não conseguia trabalhar comigo em virtude das minhas posições pessoais. Anexei também e-mails trocados entre nós, onde ela se queixava da minha religião, das minhas posições político-partidárias, e anexei também uma gravação fonográfica, então um trecho da aula dela de cerca de 3 minutos, onde ela atacava a minha fé, me atacava pessoalmente, me humilhava diante dos alunos. Então essa é uma boa alternativa para quem tem sofrido perseguição recorrente. Gravar, documentar e procurar bons advogados se sentir inseguro, procurar instituições, o auxílio de igrejas, né, de conhecidos advogados que possam trabalhar com isso. Mas essa é só uma das alternativas. Esse processo que eu movi em 2016 pode ser encontrado
no meu canal, em outras redes sociais aí, através de vários vídeos explicando como se faz um processo desse tipo, né, como entrar na justiça, mas eu também sugiro alternativas menos radicais e até mais conciliatórias, porque a universidade é um local múltiplo, né, porque a universidade é um local que deveria ser plural, abrigar um universo de posições contraditórias entre si, inclusive. Então eu recomendo aos adolescentes, aos jovens cristãos, que primeiramente estudem muito e tenham um posicionamento firme e tentem continuar e impor à universidade as suas convicções, que consigam circular pela universidade, trabalhar e produzir no meio acadêmico, mantendo a sua fé, e recorrer ao judiciário, como eu fiz, somente se isso não for possível, né? É muito triste que a gente tenha que falar sobre isso, sobre as alternativas que os jovens precisam pensar para continuar tendo uma vida acadêmica. Mas isso só chegou a esse ponto porque em algum momento da história nós nos descuidamos com as nossas liberdades. Mas eu acho que esse assunto da liberdade e da hostilidade do modo geral e da hegemonia esquerdista a gente poderia tratar num outro vídeo.